Deixa eu controlar. Adicionar um convidado. Ninguém apareceu. Não, a pessoa tem que começar a chamar, tem que saber. Estamos aguardando o doutor Adame. Minutinho. Doutor Adame. Só um minutinho. Doutor Adame. Doutor Humberto Adame chegando. Humberto Adame. Vem cá, vem cá. Aqui. Eu clico aqui. Não tá. E agora? Vamos ver. Convidar. Não. Adame chegando. Os probleminhas técnicos iniciais. Normais. Já cheguei! Chegamos com certo atraso, um pouquinho atraso, problemas técnicos normais. Eu entrei 3 vezes. Mas estamos aqui, não é? E aí já estamos com algumas pessoas. Bom. E aí, tudo bem? Delongas, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Tudo bem. Levanta um pouco. Seu telefone está cortando sua testa aí. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou. Tá me vendo bem? O som tá bom? Tá tudo em paz. Tudo em paz? Ainda tem uma aguinha aqui, Opa, e um vinhozinho. Um vinhozinho, uma aguinha e um vinho. Ótimo, ótimo. Para amaciar a nossa conversa hoje, que será extremamente produtiva. Soltar. E aí, doutor Jorginho, meu grande amigo, meu amigo de décadas. Olha aí, Delga 6. Prazer enorme estar com vocês, estamos juntos aí. Bom, então, como nós estamos um pouquinho atrasados, vamos logo iniciar mais um diálogo da rede de conversas do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade do Estado do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, o nosso NEABI UENF. O tema hoje será ações afirmativas, reparação da escravidão negra e a efetivação da Lei 10.639 de 2003 no contexto da advocacia de combate. Bom, meus caros, hoje é o dia do advogado, dia da advogada. Então eu queria inicialmente saudar a todos os advogados, na pessoa do Dr. Cristiano Miller, presidente da OAB Campus, do Dr. Cristiano Fagundes, vice-presidente, da nossa querida secretária-geral, doutora Leia Cristina, e também da doutora Ana Maria do Rosário Assis, advogada, minha colega de escritório, minha amiga e minha esposa. Não é? E também evocar especialmente a figura do grande brasileiro e herói da nação brasileira, o nosso doutor Luiz Gonzaga Pinto da Gama, o doutor Luiz Gama, que com todas as condições de adversidades possíveis, libertou pela via da justiça, pela via do direito, pela via judicial, 600 pessoas escravizadas ilegitimamente, ilegalmente e constitucionalmente. Muito bem. Eu também gostaria de saudar os membros do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, da UENF, na pessoa da professora doutora Clarete Gonçalves, a nossa muito querida coordenadora. Saudar também a todos os familiares que estão aqui presentes, já vejo, já diviso alguns, amigos, alunos e ex-alunos. E também gostaria de hipotecar a minha irrestrita solidariedade a todas as vítimas, aos familiares e às vítimas de mais de 100 mil brasileiros que tiveram suas vidas perdidas, ceifadas e alguns contaminados pela Covid que se abateu sobre o planeta.
Também, especialmente, hipotecar a minha total e irrestrita solidariedade a todas as vítimas de racismo cotidianamente que sofrem as agruras dessa perversidade, desse odioso crime que perpassa os séculos, especialmente na figura dos jovens Mateus, que foi impedido de exercer o seu legítimo direito de comprar um presente para o seu pai, e do entregador Mateus, lá no município de Valinhos, estado de São Paulo, que foi entregar o seu produto trabalhando diuturnamente. E também especial saudação ao doutor Ricardo Viana, delegado de polícia do Distrito Federal, que com a sua filhinha foi xingado devido ao seu pertencimento étnico-racial. Muito bem, gostaria também de agradecer aos professores Valdelilo e professor Lucas pelo apoio na logística do NEABI, ao Conselho Federal da OAB, na pessoa do Dr. Felipe Santa Cruz, à OAB-RJ, na pessoa do Dr. Luciano Bandeira, e ao Instituto dos Advogados Brasileiros, na pessoa da doutora Rita Cortez, e especial saudação também aos membros que integram a equipe do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, que todo o trabalho digno tem feito em prol do nosso povo. Bom, o nosso convidado é meu querido Humberto Adami, que eu vou ler, me permitir ler uma parte pequenininha, pequena, exígua do seu currículo, que é o seguinte: Dr. Humberto Adami é advogado, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, é mestre em Direito Civil pelo UERJ e exerce o honroso papel de presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra da Ordem dos Advogados do Brasil, da Ordem Nacional, também presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra do Rio de Janeiro, também presidente da Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros, do IAB Nacional, é o especialista em ações de enfrentamento em ações de racismo e ações afirmativas perante o Supremo Tribunal Federal, é também membro do Conselho Superior da Universidade Zumbi dos Palmares, cujo reitor é o nosso querido professor Dr. José Vicente, e Dr. Adami também foi o ouvidor geral da extinta Secretaria Especial de Políticas Públicas para a Igualdade Racial no período de 2009 a 2011. Dr. Humberto Adami, antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de lembrar o encontro, primeira vez que nós nos encontramos há mais de 20 anos, em que fomos apresentados pelo saudoso senador Abdias do Nascimento, no primeiro encontro de juristas africanos e afrodescendentes, fomos apresentados ao doutor Dudley Thompson, octogenário doutor Dudley Thompson, que é um advogado que já morreu, infelizmente, morreu em 2012, advogado jamaicano, foi advogado do saudoso presidente Jomo Kenyatta, e no alto dos seus 80 anos, quase 90, ele andava por todos os rincões do planeta, tentando conscientizar as sociedades, as pessoas, da necessidade premente de fazer a reparação da escravidão negra. Essa é a primeira lembrança que eu queria fazer para você, doutor Adami. E também queria lembrar que, em 2002, por ocasião do início da implantação da lei de cotas na UERJ, na UENF, na UESO, foi constituído um grupo de advogados e eu lhe apresentei, não um advogado, um grande amigo, membro do Ministério Público, saudoso, que já nos deixou, já foi para outra dimensão, doutor Wilson Prudente, e lá vocês se reuniram, eu não pude estar presente, mas em espírito, vocês se reuniram, traçaram um panorama, constituíram peças
memoráveis para combater a ignomínia, o status quo ante daquelas pessoas que não queriam que os jovens negros adentrassem na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UENF e na UESO. Então, com essas lembranças, eu passo para os nossos temas, que é ações afirmativas, a reparação da escravidão negra e a efetivação da Lei 10.639 no contexto da advocacia de combate. Parafraseando a maior especialista no estudo da vida e da obra do maior advogado brasileiro de todos os tempos, Dr. Luiz Gama, eu digo para você, meu querido amigo Dr. Humberto Adamo, com a palavra, o advogado, o Dr. Humberto Adamo. Bem, depois dessa apresentação toda, que já consumiu metade da live, a gente já podia fechar e encerrar, porque você fez lembranças que eu nem me lembrava desse encontro do Dudley, já falando em reparação da escravidão. Eu me lembro que eu primeiro fiquei com um pé e uma mão na ação afirmativa, que foi por necessidade. Na verdade, eu queria fazer a desigualdade racial no mercado de trabalho. Fiquei 1 ano juntando as peças naquela que foi a inicial da representação feita pela Federação Nacional dos Advogados ao Ministério Público do Trabalho, juntamente com o companheiro Adécio Bucinja. Nós fomos depois a Brasília e deixamos lá 27 representações com a assinatura da Federação Nacional dos Advogados, que era constituída dos sindicatos de advogados, que foi exatamente para questionar a advocacia, a desigualdade no mercado de trabalho e não cotas. Isso gerou um trabalho de muita importância, que foi o Ministério Público do Trabalho depois fazer reclamações trabalhistas por desigualdade racial contra os 5 maiores bancos privados do país. Mas aí surgiram as cotas, a ação afirmativa. E é importante lembrar que os cotistas eles ficaram completamente sem defesa. Eles são os heróis. Esses meninos que hoje estão formados aí com seus doutorados, como o Irapuã, Santos, a Aline, que eu vi bem novinha, você também viu, e que chegaram já a doutorados importantes, né? E que dizem, olha, como eu gosto muito do Irapuã, quando ele diz assim, se não fosse pelas cotas da UERJ, eu não teria chegado a essa universidade. Isso é muito importante porque você que é de uma geração do movimento negro mais, como eles chamam, gostam de dizer, orgânico, né? Que fez parte das primeiras gerações do movimento negro aqui no Rio. Eu não fiz, eu vim de um outro contexto, né? Eu, quando cheguei aqui, eu já era advogado formado, advogado do Banco do Brasil. Eu morei em Brasília a vida inteira, estudei na Universidade de Brasília, né? E depois fui para o banco, onde eu fui menor aprendiz, fiquei lá no banco 34 anos e fui para a Bahia. Então, de lá, eu vim para cá e aqui eu consegui me aproximar por indicação do Edson Cardoso Lopes, que é meu cunhado, e que eu disse, olha, vamos fazer. Eu tenho aqui, tem a Conferência Nacional da OAB de 99. E a OAB nunca tinha tratado do tema discriminação racial. É bom que se lembre isso, porque às vezes as pessoas esquecem ou começam a esquecer de propósito, que é o que está acontecendo ultimamente no que tem sido muito falado aí como sendo o cancelamento. A gente reclama tanto da invisibilização, mas isso é praticado, inclusive, entre os nossos, né? Então, é bom que essas lives estão possibilitando repor
a história e repor a verdade dos fatos. Até 99, a Ordem dos Advogados não tinha jamais ingressado nos temas da discriminação racial. Quem disse isso foi Hermann Baeta, que foi presidente do Conselho Federal da OAB e presidente do IAB. E eu era coordenador de 3 eventos. Na verdade, foram 4. Um pelos sindicatos advogados, com a Federação Nacional dos Advogados, sindicato do qual eu fui diretor, e federação do qual fui diretor. O outro na questão ambiental, a Associação Brasileira de Advogados Ambientalistas, do qual eu fui presidente. E era da questão ambiental, que foi o objeto da minha tese de mestrado. E depois, a questão dos advogados do Banco do Brasil, que estavam lutando pela sucumbência dos honorários, com a Lei 8.906, novel. Eu era fui 17 anos da diretoria das ABB, e dentre os diretores das ABB que veio a ser presidente, estava Cláudio Lamáquia, que veio a ser o presidente do Conselho Federal do AB. Eu fui tesoureiro, fui vice-presidente, fui um monte de coisas lá. 17 anos, até a placa lá de móveis e utensílios da diretoria. Então eram 3 eventos, e o 4º evento era da discriminação racial, que eu disse, olha, vamos ajudar, porque Hélio Santos dizia, sabe quem é o nosso aliado? Nós temos aliados importantes na advocacia da área racial. Quem é Hélio Santos? Me falou aqui, pertinho de casa, aqui em Copacabana, no encontro aqui do Sesc. Pertence. Mas Pertence, ele era procurador, agora é juiz, é ministro. Como é que ele vai ser aliado da advocacia? Não tem nada disso. E aqui estava Sérgio Martins, então, por indicação do Edson Cardoso, eu me encontrei com Ivani dos Santos, com o Carlos Alberto Medeiros e com o nosso colega e amigo finado Sérgio Martins. E fomos ao gabinete, ao escritório do Hermann Baeta, falar de um evento paralelo, um evento que fosse fora da OAB, mas que estivesse dentro da estrutura, como iam os seus outros 3 eventos. Eu levei eles lá, pedi, e o Baeta, além de conseguir esse evento especial, que foi aquele evento com 400 advogados, você vai lembrar, em 99, um sucesso, vieram 4 ministros do STJ e um procurador-geral da República, e sem orçamento, para variar, com muita desconfiança, porque todo mundo dizia, mas ele não é do movimento negro, esse cara é um desconhecido, é um oportunista, está de olho nas causas raciais que vão encher de dinheiro. Até hoje eu estou querendo ver esse dinheiro todo, que não vi nunca e jamais. Só vi despesa. Mas, enfim, e aí, com isso, nós fizemos um painel que foi ocupado por 5 pessoas. Todos os painéis, outros tinham 3, esse teve 5, para acomodar os egos de todos que estavam envolvidos lá. E veio um palestrante americano que eu convidei. Aliás, o evento foi até cancelado, porque por conta de há 20 dias do evento, nós não tínhamos ainda as pessoas que iam participar, como tudo que você sabe que chama em cima da hora. Aí tinha uma comissão do IAB, que foi criada, o Pinot era o presidente, e a comissão era eu, o hoje desembargador André Fontes, ex-presidente do tribunal, e mais um outro companheiro, Carlos. E aí nós usamos essa comissão nova para convocar as pessoas, fizemos 75 ofícios para convidar as pessoas que precisavam ter esse convite para ir para o evento, trocar passagem, alguma coisa assim. E há 20 dias do evento não tinha definido isso. E aí eu falei, bom, vamos definir isso agora. Ninguém definido, todo mundo com medo. Falei, é agora que eu defino, vem cá, rapidinho. Botamos lá todo mundo, mesas quilométricas, e vamos chamar. E aí deu uma confusão danada, porque alguns dos que não foram chamados para o painel se rebelaram e foram no ouvido do presidente do IAB e fizeram ele cancelar o evento. O patrocínio do IAB. É bom que se diga isso, porque o patrocínio do IAB
eu recebi todos os 75 ofícios, me foi exigido a apresentação dos originais dos ofícios, e aí o IAB cancelou o ofício. Mas ficaram com tanta raiva que mandaram o cancelamento até para o presidente do Conselho Federal, que tinha recebido o ofício. E aí me liga lá o Reginaldo Oscar de Castro, que eu conhecia de advogado da CAESB de Brasília, desde os meus tempos de estagiário, e era assim, mas vem cá, por que o presidente do IAB está cancelando o evento dentro da conferência da OAB? Aí contaram a história, a briga toda, que estava todo mundo sabendo, e o palestrante internacional ainda, do consulado, esperando com a mala na mão, para saber se vinha ou não. E aí foi muito engraçado, e dois importantes conselhos, né? Aquelas palavras que você ouve e que fazem a sua decisão. E eu devo isso, eu gosto sempre de registrar, porque a gente deve sempre registrar as pessoas que foram importantes em determinado momento, que você está assim, sem saber. Foi o Ivani dos Santos e a Sueli Carneiro. O Ivani disse assim, se você trouxer o presidente do Conselho Federal, vai todo mundo atrás e você ganha a briga, porque na verdade virou uma briga por nada. Não é que alguém cancela um evento e pode se vangloriar, é uma estupidez total. E aí eu fui lá na federação, Walter Vettori, colega do Banco do Brasil, era o presidente da federação, ele ligou para o Reginaldo Oscar de Castro e disse, olha, o IAB cancelou, a Federação Nacional dos Advogados vai dar bandeira para esse evento, podemos reconvocar todo mundo. E aí, enquanto estava sendo desconvocado aqui, a gente estava reconvocando com a bandeira da Federação Nacional e eu recebi uma tabuleta desse tamanho assim, ó, por determinação do presidente do Conselho Federal, fica reconvocado. Miro Nunes deve saber disso, que está aqui. Reconvocado o evento tanto o evento especial quanto o painel. E aí o painel, para acomodar todo mundo, teve 5, eu tinha me colocado fora, não achava que eu devia estar lá, não tinha acúmulo. Bem, e aí o evento, então, foi feito com a bandeira da Federação Nacional dos Advogados. E foi um sucesso total. Essa foi a primeira vez que a OAB entrou no tema da questão racial, na palavra de Herman Baeta, um grande advogado, um presidente de todos. E quando a gente contou, eu e o André, o desembargador André Fontes, contamos essa história outro dia para a Rita, na abertura do Seminário Nacional Quilombola, em 2018, lá no TRF2, além da gente ganhar a medalha Luiz Gama, medalha que a gente também ajudou a criar lá no Instituto, com a insistência de 4 gestões para fazer a admissão póstuma do Luiz Gama, 140 anos depois que ele morreu, e que se dizia exatamente, não, mas não tem previsão estatutária. Mas como é que vai ter uma previsão estatutária se você não puder entrar numa instituição, na mais antiga instituição jurídica do país, porque é preto, a diretoria está autorizada a aceitar a sua inscrição póstuma depois de 140 anos que você morreu. Não tem estatuto nenhum que vai ter essa previsão, essa cláusula. E aí, mas então, todo presidente chegava lá, eu enchi o saco, requeria de novo, até que chegou o Henrique Maués e disse, olha, Adriano, nós já sabemos que você tem essa sua ladainha aí, nós vamos fazer diferente. Aí eu já era ouvidor da CEPI, da época do ministro Edson. Permita-me só um instantinho. O Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB Nacional, ele foi criado por um advogado negro chamado Francisco Caiaba de Montezuma. Caiaba de Montezuma. Isso é importante deixar registrado isso. E aí, então, eles criaram a medalha Luiz Gama, o Oscar Niemeyer fez o desenho, e aí o Edson Santos era o ministro, eu vim para a festa, a gestão era do Vadir Damus, da OAB, e aí a medalha ficou lá, meio parada, até que entra a Rita Cortez, essa fantástica presidente do IAB, e aí ela nos agracia com a medalha Luiz Gama, eu e o André Fontes. Tá? E assim, eu vou recriar essa comissão semana que vem, porque eu não sabia dessa história toda.
e uma semana depois tinha mais uma comissão para criar. Foi bom porque a gente fez um parecer sobre a Comissão da Igualdade Racial, sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. Ela foi aprovada semana passada, deixamos passar o Congresso da OAB para não misturar, que tinha muita gente lá, e agora tem uma live aqui com a Rita Costeiro do dia 24, e a gente vai, esse parecer está com 80 páginas, lógico que pode ser muito melhorado, e porque na hora de falar, escrever sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão, é sempre difícil, não tem muito parâmetro. E as iniciativas que tem é do jornalista baiano Fernando Conceição, na década de 80, da vereadora Claudete Vieira Alves, do PT de São Paulo, seguindo o movimento Reparation Now, onde ela fez uma peça, lá acho que foi o Cleverson, um advogado baiano, de 100 e poucas páginas, mas que resultou numa recomendação do Ministério Público para a CPI. Ora, eu sempre questionei isso, porque eu não acho que você precise... a CPI precisa de esforços paralelos, não que ela vá fazer nada da reparação. Bem, enfim, aí, para encerrar esse aspecto, a gente vai voltar nesse que é o maior tema da sociedade brasileira, que é a reparação da escravidão. E Lídia Garcia, tudo bem? E aí vem a Comissão Nacional da Verdade, da Escravidão Negra, que eu já estou na 3ª gestão. Nós estamos aí em 18 seccionais do OAB, várias subseções montando as suas comissões, e estamos andando aí com muitos problemas. Tivemos o impeachment da Dilma no meio dessa coisa, e na época do impeachment, Jorginho, todos os que eram ligados ao PT, e a OAB foi lá, e por conta de 26 seccionais votarem a favor do impeachment, só a seccional da OAB do Pará que votou contra, o Conselho Federal ingressou com o impeachment da Dilma. Mas tudo bem, a questão racial, ela tinha que estar ao largo disso. Só que todos os nossos companheiros negros que estavam na comissão foram embora, bateram a porta da OAB e largaram. Eu me lembro do Frei Davi e que eu também gosto muito de citar, o Frei Davi, nesse momento específico, e o doutor Ademir. Eu disse, mas o que eu vou fazer com a comissão, todo mundo indo embora? Né? Já estava mais ou menos, e ainda... Aí ele disse, olha, nós vamos mergulhar e passar e chegar do outro lado da onda. E o Ademir tem uma frase que eu sempre cito, que ele diz assim, o pessoal esquece que essa Comissão da Verdade, que hoje talvez a gente não conseguisse criar, é apenas um furinho no muro da branquitude, que é o Conselho Federal da OAB. Nós temos aí com a questão das cotas na OAB, e que tem apenas um conselheiro, que é o conselheiro André, e que apresentou um projeto lá, juntamente com o conselheiro Rony Pressa, a conselheira Daniela Libório também, que está discutindo esse fato da OAB ter pouca representação. Então, a OAB já apontou o dedo na DPF 186, cotas para negros na universidade. Não tem negro na universidade, não tinha mesmo. Então fomos amigos da corte. Aí depois teve a lei, a lei do emprego público federal. Os juízes começaram a declarar inconstitucional as cotas para negros nos concursos públicos. Vai a OAB correndo lá, a pedido da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão. E por quê? Porque eu fiz a revisão da peça inicial, ainda está lá, ainda tratei de botar lá, escrever. Essa ação declaratória constitucional se dá a pedido da Comissão Nacional da Verdade, que nós mandamos o memorando para lá, que as coisas estão muito assim, esquecem. Né? E aí, em 2 anos, o Supremo Tribunal afirmou a constitucionalidade da ação afirmativa no emprego público federal. Eu quero falar do nosso tema. Me dá só um minutinho, porque nós temos aqui, assistindo nós temos algumas pessoas, sociólogos, pedagogos, pessoal de história, acadêmicos, bacharéis. Então eu gostaria que você passasse bem didaticamente o que é a Comissão da Verdade,
quais são os seus objetivos, o que já se alcançou, para que eles possam entender. Eu sei o que é, você sabe bem, mas as Tá pessoas bom, não... mas só me controla o tempo para eu poder chegar na história da África e na advocacia de combate. Perfeito. Então, bom, a Comissão da Verdade da Escravidão foi idealizada por mim, juntamente com outros juristas. Eu convidei-os todos para fazerem parte dessa aventura que tem sido a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra. Às vezes difícil, mas é importante dizer que a Comissão da Verdade da ditadura julgou o tempo de ditadura, que foram uns poucos anos, as pessoas foram anistiadas, indenizadas. Mas a escravidão negra nunca se disse nenhum desculpa, sem nenhum esparadrapo, né? Para todos os... logicamente não vai se poder pegar as pessoas que foram escravizadas, mas os descendentes, até hoje, têm esses resquícios da escravidão. E muitos heróis negros foram apagados da história. Está aí como o Luiz Gama, que está aqui, o Del Garcês, esteve aí em Campos, né? Foram mais de 700 pessoas, e isso acontece porque esse advogado que acabou de entrar aqui, que é o doutor Bordalo, lá do Amapá, conselheiro federal, que era o presidente da Comissão da Igualdade Racial, e eu, o seu vice-presidente, o Bordalo permitiu que a gente fizesse a proposta, né, na comissão, aqui em outra conferência do Rio de Janeiro, já em 2014. E aí nós fizemos, dentro da Comissão da Igualdade Racial, a proposta de se criar uma comissão da verdade da escravidão negra. Eu nem ia ser o presidente, eu estava feliz lá como sendo o vice-presidente da Igualdade, do Bordalo, e depois o Marcos Vinícius Furtado veio e me convidou e disse, olha, a gente precisa acelerar isso aí. E foi um corre-corre. E para essa, nós conseguimos um auditório de 50 pessoas, quando a OAB, todos os auditórios eram de 700 pessoas na conferência. Mas se o Bordalo não tivesse tido a grandeza de abrir esse espaço lá, a gente não conseguiria nem propor. Chamei, convidei pessoalmente lá no meu escritório, foi o Prudente, foi Marcelo Dias, não foi lá, foi o Nilson Bruno, a gente almoçou, a desembargadora Ivone Caetano também, e o desembargador Paulo Rangel, que pouca gente sabe, deu uma ótima contribuição. Ele disse, olha, nós temos que conseguir uma declaração do Estado brasileiro reconhecendo a escravidão negra como um crime da escravidão, que nós não conseguimos até hoje. Quando nós fizemos a comissão, nós mandamos, o Conselho Federal mandou um ofício para a presidente Dilma, dizendo assim, presidente Dilma, a senhora, por favor, faça a mesma coisa que a senhora fez com a Comissão da Verdade e da Ditadura. Deu um staff, deu uma maquinazinha, um mínimo, para poder girar isso com mais facilidade. E ela não fez nada. Ela era a chefe de gabinete, hein? Ela não fez nada. Projeto de lei. Ela podia, não precisava fazer projeto de lei, ela deu estrutura no âmbito da AGU. Criou lá, fica criada a Comissão da Verdade da Ditadura, e aí você tinha. Então, ficou a OAB andando sozinha, como tem andado até hoje. Como diz a professora Maria Sueli Rodrigues, que foi presidente da Comissão da Verdade da OAB do Piauí, e hoje é a secretária nacional da Comissão Nacional da Verdade, ela diz o seguinte, a Comissão Nacional da Verdade é a comissão que mais trabalha na OAB, o pessoal fica zangado. Mas ela faz o que mais ninguém faz, inclusive no resto do Brasil, que é falar da reparação da escravidão. Até pouco tempo atrás, até George Floyd, poucas pessoas falavam de reparação da escravidão. Agora, e é bom que isso aconteça, todo mundo está falando da reparação da escravidão. Só Iedo Ferreira falava aqui, né? Reginaldo Bispo lá, eu conheci essas pessoas há 20 anos atrás, o pequeno grupo lá do Iedo Ferreira, do Reginaldo, sempre falou só em reparação da escravidão. Eu fui para a ação afirmativa,
fui para a Lei 10.639, fui para cotas, e os caras estão lá na reparação da escravidão. Ruth Pinheiro, você Sim. deve lembrar isso no tempo do IPCN. E agora, agora eles ficaram meio que banidos, inclusive, na primeira gestão aqui. Como é que alguém se atreve, e aí deixa eu desabafar minha indignação, como é que alguém se atreve a banir Iedo Ferreira dos eventos, dos coisas? É uma coisa, não vou nem falar. Pois nós, quando assumimos a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão, chamamos o Iedo Ferreira, tem sido nosso parceiro importante, foi palestrar na Conferência Nacional da OAB lá em São Paulo, para 20 mil advogados, eu, Edson Cardoso também. Então, Iedo com 84 anos tem que ser homenageado, acarinhado, acalentado. E não esses tratamentos que muitos de nós, da comunidade negra, reservamos a nós mesmos. Eu tinha ficado meio blindado com essas coisas. Agora eu estou ficando muito chateado, porque eu tenho visto isso acontecer, uma forma que eu tenho chamado de cancelamento, está muito na moda aí a política do cancelamento, e não se respeitar as coisas que já existiram antes. E não tem nada de novo, diga-se de passagem. Estão refazendo, maquiando coisas que já que estão lá desde o tempo de Abdias Nascimento, a história do Abdias, que lutou os 4 andares. Antes da Frente Negra, a história do clube que Abdias brigou lá em 35, lá no meio de São Paulo para entrar, porque não deixaram ele entrou, foi preso, brigou na porta do clube, achou que... Abdias a gente não sabia, via ele com aquela cara de velhinho já de 90 anos, né? Mas foi muito brigão, quebraram uma sapataria toda lá em São Paulo. Onde é que eu vi essa história toda? Vi quando Abdias recebeu uma homenagem no IAB, lá com o do Boc Pinot, e quem fez a saudação foi o Carlos Moura, que hoje integra, eu fiz a indicação de 10 mulheres negras, dia 14 agora é a posse da Alessandra Santos, que é candidata a vereadora aqui, mas teve a Flávia Ribeiro, teve a Silvia Cerqueira, eu indiquei 10 mulheres negras. Está entrando aqui Tarcísio Roberto, que é o gerente de comissões do Conselho Federal do AB, negro e grande parceiro aí de todas as lutas. E bem, e com isso, agora eu preciso falar, antes que acabe a live, deixa eu controlar o tempo aqui, 46. Então, eu preciso falar, que você me pediu para falar da história da África. A história da África, a ferramenta utilizada foi o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental. E você faz parte dessa história. Vamos situar primeiro, para as pessoas aí que de repente podem não saber, a Lei 10.639, a Lei de 9 de janeiro de 2003, institui a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares, bem como a Lei 11.645, agrupando os dois temas, institui o estudo da cultura afro-brasileira e indígena, obrigando que todos os estabelecimentos, não só de ensino fundamental e até mesmo superior, gostaria que você falasse sobre isso, que obriguem a estudar a história dos nossos antepassados, dos africanos e dos afro-brasileiros que construíram esse país. Perfeito? Bem, esse era um outro tema do que eu também não me ocupava originalmente. Eu estava focado na questão do mercado de trabalho e a desigualdade racial. Acabei fazendo essa ação da FENADEV. Depois acabei entrando para a ação afirmativa, porque não tinha mais ninguém. No tempo desse, não tinha mais ninguém. Eu vejo falando em se perdoar aí, esses caras que assinaram os 114 intelectuais e as 114 personalidades, que foram 2 manifestos. Né? É bom que se lembre disso, um em 2006 e um outro antes, que foi feito por personalidade. Eu publiquei no meu Twitter os 78 do Caetano Veloso.
Tá bom, viva Caetano Veloso, aê Cauê. Mas o Caetano Veloso assinou o manifesto das personalidades, das 114 personalidades contra as cotas. É só bater aí e ver. Caetano Veloso se posicionou contra a briga no Supremo do racismo do Monteiro Lobato. Ainda fez piada juntamente com o Ziraldo, juntamente com a Academia Brasileira de Letras, fez abaixo-assinado contra o mandado de segurança do Monteiro Lobato, que denunciava o racista do Monteiro Lobato, até que essa galera ficou aí e batendo na gente. Olha o que eu já apanhei. Apanhava dia e noite. E aí, eu era o ouvidor da CPI, quando chegou lá Antônio Gomes da Costa Neto com a denúncia. E aí, só parou quando a revista Bravo publica a Barca de Gleire e lá a confissão do Monteiro Lobato, dizendo que queria praticar eugenia através da literatura e que queria e se lamentando do Brasil não ter um instrumento como era a Ku Klux Klan. Aí quando falou em eugenia, aquela coisa que faziam com os judeus com o Terceiro Reich, esse pessoal todo veio dar marcha ré no maior cavalo de pau que eu já vi da história. Caetano tem uma entrevista e disse, eu não sabia, ele era eugenista, mas assinou. E eu digo assinou, e eu estou aqui como o Miro Nunes também, não quero perdoar tão fácil assim, como aquela professora lá, a Lia Schwartz, né, que foi outro dia, já estavam se falando que ela tinha assinado o manifesto dos 114 intelectuais. E aí deu a rata lá da Beyoncé. Mas, quer dizer, eu quero ver o sofrimento dos cotistas, dos primeiros cotistas da UERJ, em que quando se discutiu uma bolsa permanência de meio salário mínimo, foi a maior ofensa que podia ter tido. E você vai no currículo Lattes dessa galera toda, tá lá, bolsa da Kellogg, bolsa da Ford, bolsa da MacArthur, bolsa daquela outra coisa, daquela outra fundação alemã. E aí eu chamei isso de caridade internacional, porque é de graça. Tomei o maior esculacho outro dia, senão o senhor não pode falar que isso é caridade. Isso é filantropocapitalismo, ou capitalismo filantrópico. Ah, tá bom, mas é de graça. E o problema era o meio salário mínimo dos cotistas da UERJ. Essa galera sofreu muito. E sempre eu gosto de dizer, os heróis são os cotistas que entraram na universidade com todas as dificuldades para todo mundo. E eu falei isso da tribuna do Supremo Tribunal Federal. Está lá gravado para quem quiser ver. Como falei uma outra coisa que eu tenho esquecido de falar. Eu disse assim, na DC 41, olha, eu quero um dia ver uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Eu fecho a sustentação oral com isso. E ninguém até hoje atentou que o que se tinha que estar batalhando é que para a próxima vaga do ministro Supremo não era um ministro terrivelmente evangélico, mas uma mulher negra, que ia ser uma revolução. Sim. E que não ia nos beneficiar também. Já passou então, da hora de ter uma mulher no Supremo. Já passou uma jurista negra. Mas nem as próprias entidades de mulheres negras, que são absurdamente organizadas e muito eficientes em fazendo um trabalho fantástico, né, ainda não atentaram para essa campanha. Seja com Bolsonaro, com quem vier depois do Bolsonaro, isso tinha que estar preparado aí, 50 mulheres negras, olha, não quero saber de que partido de que se é juíza, advogada, promotora, levantando e apontando o foco e chegar ao Supremo Tribunal Federal como magistrado, como primeira juíza. E vai chegar, nós vamos chegar lá. E a gente tem que ajudar a empurrar. Bom, aí deixa eu voltar para a história da África, que daqui a pouco acaba o tempo e cai a live. Então, eu queria só dizer que nós fizemos denúncias, representações ao Ministério Público do Estado. Arnaldo Bloch, está aqui o Miro Nunes, lembrando que foi da revista, o autor da revista. Primeiro ele publicou no Globo, depois a revista Bravo
republicou a matéria do Monteiro Lobato. Bem, então, nós fizemos representações iguaizinhas. Isso é a Escola Banco do Brasil. Você faz um formulário, e são 93 municípios, faz o mesmo pedido de inquérito civil público para investigar por que as diretoras de escola não estavam cumprindo a lei de História da África. Mas não é a diretora. Eu sei que não é a diretora, mas a diretora vai reclamar. E nós fizemos isso nos 93 municípios. Distribuímos, inclusive, com uma cópia só, e o próprio Ministério Público mandou para todo mundo. E teve inquérito que funcionou, teve inquérito que não funcionou. Nós fizemos lá com aquele promotor daí de Campos, várias audiências públicas em que você foi a minha coluna de apoio para fazer essas audiências todas, e sempre que eu quero dizer que eu estou de pé e a ordem para você, meu querido irmão, né? E que quem alguns vão entender, e isso foi muito importante para que a gente pudesse fazer essas audiências nos municípios aí vizinhos a Campos. Em Niterói foi muito boa. Mas, por exemplo, em Itaperuna, tem uma promotora lá que arquivou 10 inquéritos em 10 municípios, dizendo que os inquéritos eram, que a lei era inconstitucional, ilegal e desnecessária. Para tudo isso, desde a Revolução Francesa, você precisa de um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário, para dizer o que é legal, o que é necessário, e quem um faz a lei, o outro julga. Essa moça, só com um concurso público para promotora de justiça, ela resolveu esse problema todo. Foi ela lá e mandou ver. Só não contava que a gente fosse fazer a Escola Banco do Brasil e fizesse os recursos também, com 2 estagiárias, que era a Aline e a... Luciene. Não era o nome dela? Mas Luciene Marcelina Ernesto, que eram as minhas mão direita e esquerda, e a gente conseguiu produzir e fazer toda essa advocacia, e aí recorremos das decisões dela nos 10 inquéritos para o Conselho Superior do Ministério Público, passou o Conselho ia homologar todas de novo, mas aí eu corri no Conselho Nacional do Ministério Público, e com a Graça Santos e o Tiago Tobias, que me ajudaram, a gente enfiou 60 pedidos de providência lá, e estavam os 10 que tiveram a liminar para pedir informação. O conselheiro de lá era da OAB, ele disse, mas não pode, o CNMP não pode interferir. Eu falei, eu sei, mas você me dá a liminar para pedir informação, que é coisa de advogado. Porque quando vier a informação, já vai mudar de figura, não deu outra. Quando chegou o pedido de informação, ela se limitou a dizer, não, eu posso fazer porque estou na independência do parquê, do membro do Ministério Público, mas lá, no conselhão, que todo mundo era Ministério Público pra caramba, presidido pelo Conselho, pelo Procurador-Geral da República, que é mais Ministério Público que todo mundo, todos eles ficaram muito constrangidos. E disse, como é que alguém pode fazer uma coisa dessa? E está gravado. E isso, aí os 10, passou um aqui no Conselho Superior, os outros todos foram revogados e voltou para ela fazer lá. E foi muito bom, porque isso espalhou a ideia. Eu quero dizer que isso aí eu só iniciei porque a Alzira Rufino me levou para uma semana quase na Casa da Cultura da Mulher Negra de Santos. Eu nunca tinha ouvido nem falar dessa lei 2000, de Deus falar essa lei. E lá elas fizeram uma verdadeira lavagem cerebral e eu aprendi muita coisa. Eu estava vendo as cotas, passei a ficar matutando sobre esse negócio da 10.639, que é 11.645, e desse laboratório de 2 anos aqui, a gente exportou depois essa tecnologia para o Brasil inteiro. Sim. Nós mandamos para todos e fizemos mais de 5.000 enquetes. E aí a gente ficava só no ping-pong aqui. E com o tempo, nós aprendemos todas as reações do Ministério Público, né, que nos obrigava
a apresentar coisas que eles tinham que fazer. Quem tem que investigar são eles. Né? Você foi muito bom. A efetividade da lei no plano material? Você tem visto a efetividade da lei 10.639 e a 11.600? Jorginho, eu mudei. Eu vou falar rápido, porque senão a live vai... Fica de olho no tempo aí. Vê o tempo que você começou, senão ela vai cair. E ela vai um reloginho assim e acaba... E não esquece de salvar, tá? Você com o dedo aí tem que botar assim, compartilhar. Cuidado que tem um dedo lá, excluir. Se bater no dedo excluir, cai a live. Né? Então, é uma hora que para tudo para salvar a live. Né? Não é muito importante. Deixa eu só acabar a história da África aqui, porque senão não vai acabar. Aí nós passamos para o Brasil inteiro e depois na ouvidoria da CPI, eu fiz de novo essa mesma coisa. E graças a um relatório da doutora Ela Vieco, porque ficou 2 anos parado lá, e ela mandou cobrar todos os ministérios públicos, federal e estadual, do país, e fez um relatório com a... E aí foi diferente. E ela conseguiu mandar, o Ministério Público Federal mandou para as prefeituras, fazendo um ofício. Não teve, e eles fizeram um inquérito lá. Mas eu mudei um pouco, porque eu fiz a denúncia também dos 44 reitores na ouvidoria da CPI. A ouvidoria bombou. A ouvidoria, o Edson Santos disse assim, olha, o acertado era, se não tiver 3 caras pedindo a minha demissão aqui, eu não estou trabalhando. E você resolve como ministro. Então eu fui lá para quebrar barraca, e foi a melhor ouvidoria da CPI de todos os tempos. Muita gente diz isso. Porque trabalha com essa mesma metodologia, que é a advocacia de combate, que você precisou para falar, que é o nome do meu livro, que está lá no Prelo até não sei quanto tempo, eu preciso fazer a última revisão e soltar, já está até com a capa. Bem, então, eu mudei um pouco, porque eu acho que a Lei 10.639 está sendo cumprida em muitos lugares. E nós, Naira Fernandes, querida, um beijo. E a gente fica só falando que a lei não está sendo cumprida e esquece as boas iniciativas, né, que estão em várias professoras nos municípios, estão cumprindo a Lei 10.639. Tem apelidada 10.639. Tem um mandato de governo, como programa de governo ou voluntarismo de cada professora? Não importa, não importa, ela está cumprindo. E quando você diz não está sendo cumprido, você esquece esse pessoal e aí começa a prestigiar os que não estão cumprindo. E eu quero inverter, eu quero falar dos bons exemplos que estão sendo cumpridos. Não está sendo cumprido em muitos lugares, está sendo cumprido. E eu não ganho beijo não, só ganha beijo o Jorginho, Naira Fernandes. Bem, então, eu acabei de falar e não sei quanto tempo tem aí, já acabou o tempo. Não, você começou um pouquinho atrasado. Sim, você ia perguntar alguma coisa. Faltam 7 minutos. Deixa eu aproveitar a oportunidade, Adami, para falar para as pessoas que estão nos vendo, que deve ter muitas perguntas para você, que direciona essas perguntas para o direct do NEABI, que posteriormente você, com muito prazer, responderá a todas elas, tá bem? E aí pode com certeza. A gente está fazendo essas lives todos os dias aí, às 19 horas, no Instagram, @HumbertoAdami. Amanhã, amanhã, que dia que é? Dia 12, né? Quarta-feira, dia 12. Não me lembro mais. Eu sei que tem mais à frente aí. Tinha o Jorginho, tinha aqui, eu tô com a cabeça ficando muito esquecido. Mas vai ter no dia 24 com a Rita Cortez. A Rita Cortez, o tema é o IAB e a luta pela reparação da escravidão. Olha que pegada boa, né? Então, o dia? 24. Acabei de fechar também com a Milton Borges, do Reaja ou Será Morto, né? O Reaja ou Será Morto e a reparação da escravidão. Ele disse, e aí, papai, deixa que eu vou matar no peito. Hein? Pois é, mas no dia 24 eu também terei uma live com a professora Lígia Fonseca Ferreira,
Luiz Gama. Você vai falar com ela, mas não vai ter o livrinho, não tem ainda o livro dela, que eu recebi ontem. O último livro dela, Lições da Resistência. E eu fiquei muito feliz em indicar ela para a conferência magna do Congresso Covid-19, que foi realizado por Felipe Santa Cruz e a diretoria do Conselho Federal. Agora aí foi o maior evento jurídico do mundo, 115 mil inscritos, e a Lígia Ferreira foi fazer a palestra magna lá. A gente nunca tinha conseguido agradecer ela tanto, que ela, por minha solicitação, deu os textos dela para o Del Garcês fazer a peça que ele já está aí fazendo há 5 anos, e por minha sugestão, não adianta o pessoal ficar aí com dor de cotovelo, porque está, inclusive, no texto da peça, né? Doutor Éric Moraes, entrando aqui, o presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Maranhão. Me diga aí, Humberto, como é que a gente pode fazer, com a experiência que nós tivemos, com nossos irmãos advogados afro-americanos, como é que a gente poderia fazer para defender as pluralidades de demandas que o nosso povo tem, seja no aspecto da injúria, do racismo, seja no aspecto de defender as pequenas conquistas como ações afirmativas, como as cotas para o nosso povo. Como é que você vê uma Jorginho, marca aí 2 minutos, porque eu não sei quanto tempo que tem, marca 2 minutos para essa resposta no máximo. Eu tenho dividido muito o seguinte, eu cheguei à conclusão, embora eu achasse que eu podia fazer muitas coisas, eu cheguei à conclusão, e tem esse outro livro aqui que eu também indico, da Paulina Chiziane, As Andorinhas. Ela esteve aqui um ano passado, ou 2 anos atrás, e veio fazer a palestra que foi mediada pela Flávia Oliveira, e eu fui lá assistir. E ela disse o seguinte, eu falei, olha, mas essa tarefa da reparação da escravidão é uma tarefa que cada vez eu vejo aumentar. E ela disse, ela é transgeracional e vai levar muito tempo. Então, eu separei o que é do racismo do cotidiano. Seu negro, isso, aquilo ali, você vai fazer com os instrumentos da igualdade racial, com as comissões de igualdade racial, porque é lá que você tem que combater o racismo do cotidiano. Racismo institucional, estrutural, mas racismo do cotidiano. Sim. Porque senão você não consegue fazer tudo. Vai para a igualdade racial e a OAB tem a ferramenta para isso. Quando você vai tratar de voltar ao passado, trazer os heróis e mirar na reparação da escravidão, na responsabilização do Estado brasileiro, da Igreja Católica e da coroa portuguesa pelo crime de escravidão, pelo crime de lesa humanidade, que é imprescritível, e partir para uma reparação, que eu ainda não sei bem qual eu acho que é difícil você chegar num momento desse, assim, eu quero um fundo para a reparação da escravidão. Não vai ficar falando sozinho como ficou o Fernando Conceição e como ficou a Claudete. Por causa disso, no início da Comissão da Verdade, eu separei. Vamos falar da reparação propriamente dita depois. E aí está inclusive na metodologia, que pouca gente lê, mas é a metodologia que foi aprovada pelo Conselho Federal. Comissão da Verdade, né, você pegar, sair fazendo o que der na cabeça. Tem uma metodologia que foi aprovada pelo Conselho Federal. A gente não pode obrigar as comissões seccionais, as comissões das subseções a fazer, mas tudo bem, quer fazer, vai fazer. Mas tem gente que já pensou isso há mais tempo. Eu estou na 3ª gestão da Conselho Federal e levando aqui a estadual. Pergunte. A nossa live vai cair, vai terminar. Nós temos 1 minuto para você fazer as suas considerações finais e eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a todas as pessoas e voltaremos a nos falar numa outra live, porque precisa de muito mais tempo. Falta 20 a hora que você quiser para terminar. Então não esquece, não deixa...
vai pro salvamento, não deixa acabar, não. Muito obrigado, até logo. Salva a live, salva a live. Encerrar e compartilhar. Um beijo, tchau. Não esquece de se inscrever. Ajuda ele aí. Ordem, muito obrigado a todos e todas. Tchau. Né? Um abraço, um beijo para todos. Tchau, tchau. Um beijo.